sou a Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês essa manta super fofa. Eu usei o fio mais bebê da Círculo, um fio que eu uso muito e super indico, mas isso eu te conto a seguir na lista de materiais. Se você já gostou do modelo da manta, vem comigo e vamos para a aula. Para fazer a manta, eu vou usar 4 novelos do fio mais bebê da Círculo. Vou usar também agulha para crochê número 2. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, com mais tensão no ponto, use a agulha número 2,5. Usei a cor pedreira 8480, mas eu deixo para vocês a cartela de cores do mais bebê para que você possa usar a cor desejada. Inicio a manta fazendo um cordão com 160 correntinhas. Depois que eu fiz as 160, eu conto 1, 2, 3 correntinhas e na quarta corrente de base eu trabalho 2 pontos altos. Essas 3 correntinhas que eu pulei no início, eu já conto como um ponto, então tenho o meu primeiro bloco com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo 1, 2, 3 e na quarta corrente de base, faço novamente um bloco. 3 pontos altos juntos na mesma correntinha. Fiz os 3 pontos, uma corrente de separação. Pulo 1, 2, 3, na quarta correntinha, trabalho o bloco. 3 pontos altos nessa mesma corrente de base. E dessa forma eu trabalho até completar todo o cordão de correntinhas. Bloco com 3 pontos altos, uma corrente de separação, pulando 3 correntes na base. Já trabalhei todo o cordão de correntinhas e eu tenho no total 40 blocos como esse, com 3 pontos altos cada. Teremos uma sequência de blocos e de pontos puffs em V. O que eu faço agora? Viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas para subir a carreira. Eu tenho 3 pontos. O ponto central é o segundo ponto do bloco, onde eu busco a laçada e deixo na agulha. Novamente, busco a laçada e deixo na agulha. Novamente, busco a laçada e deixo na agulha por 3 vezes. Passo a agulha por dentro de todas as laçadinhas, menos da que estava na agulha. E depois fecho por completo o ponto. 2 correntinhas, volto nesse mesmo ponto, no segundo ponto do bloco, busco a laçada e deixo na agulha, novamente busco a laçada e deixo na agulha, busco a laçada e deixo na agulha por 3 vezes. Passo o fio por dentro de todas, menos da última que já estava na agulha. E depois venho, busco a laçada e fecho o ponto por completo. Então, eu tenho um puff desse lado, um puff do outro, 2 correntinhas centralizadas. Após finalizar o primeiro V em ponto puff, eu não faço correntinha, como eu fiz aqui nos blocos, eu venho diretamente sobre o segundo ponto do bloco, estico a laçada e deixo na agulha, estico a laçada e deixo na agulha, estico a laçada e deixo na agulha. Por 3 vezes, passo por dentro de todas, só não passo na última que já estava na agulha. E depois eu fecho o ponto. 2 correntinhas,
estico e deixo na agulha, estico e deixo na agulha, estico a laçada e deixo na agulha. Passo por dentro de todas e depois fecho na última laçada. Tenho novamente um ponto puff de um lado, duas correntinhas no centro, um ponto puff do outro. E dessa forma eu vou em cima de cada bloco de base, trabalhar no segundo ponto, fazendo o ponto puff em V, ou seja, um de um lado, um do outro, duas correntinhas centrais. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou fazer o meu puff em V e no último ponto eu vou fazer um ponto de borda, como eu fiz as correntinhas lá no início. Mas eu vou trabalhar até chegar no final e volto para fazer essa parte. Já finalizei a carreira dos puffs. Aqui, finalizando por completo, eu faço um ponto alto no último ponto. Viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas e eu vou manter a seguinte sequência até completar 55 carreiras. Uma carreira em bloco, uma carreira em puff, uma carreira em bloco, uma carreira em puff e assim por diante por toda a base. Carreiras de número ímpar, faço bloco, carreiras pares, eu trabalho os puffs. Vamos para a terceira carreira. Toda carreira, independente de ser de puff ou de bloco, eu inicio com um ponto de borda, 3 correntinhas no início e lá no final da carreira faço um ponto alto. Para fazer a carreira de bloco sobre os puffs, eu venho no espaço das correntinhas e faço os 3 pontos altos. Uma corrente, próximo puff no espaço das correntinhas aqui do V, entre um puff e outro, eu trabalho os 3 pontos altos. Uma corrente e dessa forma até o final da carreira. Na próxima, os puffs, na próxima, bloco e assim por diante. Quando eu completar as 55 carreiras, eu volto para dar início ao acabamento. Agora que eu já tenho a base da manta prontinha, eu vou começar o acabamento. Finalizei com uma carreira em blocos. E agora que descendo a lateral e depois contornando toda a base da manta, até dar a volta por completo, eu trabalho 3 correntinhas, entre uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, entre uma carreira e outra, um ponto baixo, formando essas mini argolinhas. Então, para cada carreira, uma argolinha, onde eu prendo a argolinha com um ponto baixo, sempre com 3 correntinhas e dessa forma até contornar toda a base da manta, já que aqui na parte de cima, ou seja, na última carreira e tanto também lá na primeira, eu vou fazer o mesmo processo, um ponto baixo, pulo o bloco, um ponto baixo, as 3 correntinhas, pulo o bloco. Dessa forma, eu fico com as mini argolas de 3 correntinhas em volta de toda a base. Essas mini argolas servirão como base para trabalhar o bico de acabamento da manta. Já contornei toda a base e fechei aqui a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo onde eu fechei a carreira e eu tenho esse início de carreira, eu passo aqui por baixo desse ponto que eu prendi a argolinha, busco a laçada trazendo ela aqui pra frente e fecho como um ponto baixo, ele já fica em relevo. Depois faço 3 correntes. Dentro da argolinha eu trabalho 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, tenho ponto baixo,
passo a agulha por trás desse ponto, busco a laçada trazendo ela aqui pra frente e trabalho um ponto alto em relevo. Uma correntinha, dentro da argola, o bloquinho com os 3 pontos. Uma correntinha, a seguir eu tenho novamente o ponto baixo. Sobre o ponto baixo, eu passo a agulha por trás, busco a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a base da manta. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e um ponto em relevo sobre o ponto baixo de base. Já percorri toda a carreira, fiz o último bloquinho, a correntinha, e aqui eu tenho o primeiro ponto da carreira. Eu venho, fecho aqui no ponto, deixando uma correntinha de separação. E agora, eu vou seguir com essa base de pontos, fazendo o bloquinho com os 3 pontos altos, ponto sobre ponto, uma correntinha, um relevo e uma correntinha, por mais 4 carreiras, 5 carreiras no total, contando a carreira que eu já fiz. Só que nos cantos, nos 4 cantos, que eu vou ter uma contagem diferente. Eu sempre vou fazer o ponto em relevo, aqui, como eu ainda não tenho a altura da carreira, eu busco a laçada, fecho e faço 2 correntinhas para ficar na altura do ponto alto. E mais uma correntinha, 3 no total, para ter o espaço do ponto em relevo para o bloco. Tanto no bloco antes do canto e no bloco depois do canto, eu vou contar aqui como parte central do canto o ponto em relevo, que realmente fica aqui bem no cantinho. Então, eu conto um bloco antes e um bloco depois, que eu sempre vou aumentar um ponto, para que ele continue com a curvatura. Então, depois do ponto, eu faço um aumento aqui no primeiro ponto, ou seja, faço meu ponto alto, volto e faço mais um ponto. E depois trabalho ponto sobre ponto. Fiquei com 4 pontos altos no total. No bloquinho, antes do ponto central do canto, eu trabalho ponto sobre ponto e faço o aumento aqui perto do ponto. Então, eu tanto vou ter o aumento perto do ponto de um lado quanto do outro, sempre fazendo um ponto a mais no último ponto do bloco, o ponto em relevo e um ponto a mais, o aumento no primeiro ponto do bloco. Assim, eu sempre mantenho os aumentos de um lado e do outro perto do ponto central, que é o ponto alto em relevo. Depois, eu sigo fazendo uma correntinha, relevo sobre relevo, então, passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada e faço meu ponto alto em relevo, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Então, sempre aumento só nos 4 cantos ao longo das carreiras. Então, agora, eu fiquei com 4 pontos, na próxima 5, depois 6, 7, e assim por diante, até ter o total de 5 carreiras, para depois fazermos o acabamento. Finalizei as 5 carreiras do barrado de acabamento da manta. Agora, eu vou confeccionar a última carreira fazendo o biquinho de acabamento. Como eu falei lá no início aqui do barrado, aumentando nos cantos sempre um ponto antes e um ponto depois do ponto em relevo, que fica bem na parte central de cada um dos cantos. Depois que eu fiz isso,
aqui mesmo onde eu fechei, eu subo 2 correntinhas, trabalho um ponto alto e 2 pontos altos duplos nesse mesmo espaço, 2 laçadinhas na agulha, trabalho um ponto alto duplo, volto no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo, uma corrente. Como eu tenho os 7 pontos do bloco que fica no canto, eu conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 pontos altos duplos. 1, 2. Depois que eu finalizei o biquinho, uma correntinha e venho no espaço depois do bloco. Um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 pontos altos duplos, sempre repetindo essa mesma contagem. Uma correntinha. Já finalizei, mais um biquinho aqui sobre a carreira do barrado. Depois que eu fiz o biquinho, agora eu sempre vou ter a divisão de contagem da seguinte forma: eu sempre vou trabalhar o ponto baixo depois do bloquinho com os 3 pontos. Então, terminei o biquinho, eu olho, logo à frente eu tenho o bloquinho com os 3 pontos, no espaço depois do bloquinho eu trabalho o ponto baixo. Nos cantos, fazendo 2 biquinhos sobre os 7 pontos de um lado e do outro. E dessa forma eu vou contornar toda a carreira e volto depois para mostrar a peça já com o acabamento finalizado. Bem, pessoal, terminei de arrematar todas as pontinhas e como vocês podem ver, a manta já está finalizada. Bem, pessoal, esse foi o passo a passo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau!